Ana Clara Martins percebeu o primeiro sinal de perigo, antes mesmo que o garçom terminasse de servir a taça de espumante. Não foi uma palavra, nem um gesto amplo, mas a maneira como Rafael Duarte desviou os olhos quando ela entrou no salão principal da Duarte Vias. Havia anos, ela conhecia cada esforço dele para parecer seguro diante de investidores, engenheiros, políticos e jornalistas. Naquela noite, porém, a segurança parecia ensaiada demais, como uma parede recém-pintada escondendo uma rachadura funda. O salão ocupava o último andar do edifício de vidro na Avenida Faria Lima, onde as luzes da cidade pareciam dobrar de tamanho ao tocar as janelas. Mesas altas exibiam flores brancas, taças finas e pequenos pratos que quase ninguém provava. O evento celebrava a aprovação de um contrato bilionário para a construção de um corredor viário no interior paulista, mas Ana sabia que nenhuma vitória empresarial era pura quando tantos sorrisos dependiam de silêncio. Sua presença ali não era decorativa, embora muitos insistissem em tratá-la assim. Ela usava um vestido azul escuro, sem brilho excessivo, ajustado com a elegância de quem não precisava chamar atenção para dominá-la. O cabelo castanho estava preso baixo, revelando o rosto sereno, os olhos atentos e a boca que raramente se apressava em responder. Alguns executivos a cumprimentaram com cortesia estudada, chamando-a de esposa de Rafael, antes de lembrar que ela havia sido a auditora responsável por salvar 2 empresas de fraudes milionárias. Ana sorria sem corrigir ninguém, porque aprendera que a subestimação era uma porta aberta para observar melhor. Rafael aproximou-se com a postura impecável de sempre, terno cinza sob medida, barba parada, perfume caro e o sorriso público que tantos confundiam com caráter. Beijou o rosto de Ana sem tocar de verdade sua pele, como se encenasse intimidade para uma plateia invisível. Ela sentiu a distância entre eles mais claramente do que sentiria um empurrão. No passado, aquele mesmo homem procurava sua mão em ambientes cheios, como quem buscava chão firme. Agora parecia temer que ela tocasse algum segredo grudado em seus dedos. Você chegou cedo, disse Rafael, com uma leveza que não alcançou os olhos. Cheguei no horário combinado, respondeu Ana, pousando a taça intacta sobre a mesa mais próxima. Rafael soltou um riso baixo, quase impaciente, mas logo recompôs a expressão ao notar a aproximação de 2 conselheiros. Ana acompanhou a mudança como quem observa uma planilha alterar números sozinha. Ele sempre detestara imprevistos, e ela, sem alarde, tornara-se um. Enquanto os homens falavam sobre prazos, licenças e projeções, Ana percebeu Lívia Sampaio junto à janela, vestida de vermelho fechado, segurando o celular com as 2 mãos. Lívia não olhava para a cidade, olhava para Rafael. Lívia era a nova consultora de comunicação da Duarte Vias, contratada 6 meses antes com a justificativa de modernizar a imagem da empresa. Tinha voz macia, gestos medidos e uma habilidade rara para transformar acusações em mal-entendidos. Ana a conhecera em uma reunião sobre crise reputacional, quando uma denúncia anônima apontara irregularidades em contratos de fornecedores. Na ocasião, Lívia defendera que a melhor resposta era controlar a narrativa antes de investigar os fatos. Ana, que acreditava no caminho oposto, lembrava-se do brilho frio que surgiu nos olhos dela. A música ao fundo mudou para um jazz discreto, e o burburinho do salão ganhou uma camada de euforia calculada. Rafael ergueu a taça para brindar com um grupo de investidores. Mas antes de beber lançou a Lívia um olhar breve demais para ser notado por quem apenas conversava. Ana notou, não porque fosse uma esposa ciumenta, como talvez a chamassem se um dia ousasse falar, mas porque treinara a vida inteira para detectar alinhamentos invisíveis. Números mentiam, assinaturas mentiam, pessoas mentiam. Padrões, quase nunca. Ela caminhou até uma mesa lateral, onde estavam expostos folhetos do novo projeto. O corredor viário cortaria pequenas cidades, ligaria polos industriais e prometia desenvolvimento. As fotos mostravam operários sorridentes, famílias em praças iluminadas, máquinas reluzentes sob o sol. Ana folheou o material e encontrou nomes de empresas terceirizadas que já haviam surgido em relatórios antigos, sempre próximas de aditivos contratuais generosos. Uma delas, Horizonte Norte Engenharia, aparecia como parceira estratégica. O nome fez sua memória trabalhar em silêncio, abrindo gavetas que Rafael preferiria manter trancadas. Bonita apresentação, não acha? Perguntou Lívia, surgindo ao seu lado com perfume doce e sorriso cortante. Bonita sim, respondeu Ana, sem tirar os olhos do folheto.
Ainda estou decidindo se é convincente. Lívia inclinou a cabeça, fingindo divertimento. Por um segundo, sua máscara quase escorregou, revelando irritação. Ana não precisava de mais para entender que a consultora esperava uma esposa dócil, interessada apenas em roupas, fotografias e elogios ao marido poderoso. Em vez disso, encontrar uma mulher capaz de ler contratos escondidos atrás de flores. A diferença parecia incomodá-la. Rafael, do outro lado do salão, observava as duas com atenção de quem vê duas faíscas próximas de um reservatório de álcool. Rafael fala muito da sua disciplina, disse Lívia. Diz que você enxerga risco até onde existe apenas oportunidade. Ana virou lentamente o rosto para ela. Estranho. Ele costumava chamar isso de competência. A resposta foi baixa, sem agressividade, mas Lívia apertou o celular como se a frase tivesse tocado um nervo. Ana percebeu uma mensagem chegando na tela antes que a outra virasse para baixo. Não leu o conteúdo. Apenas viu o nome salvo com uma inicial e um símbolo de estrela. Rafael usava aquele mesmo símbolo em pastas pessoais antigas, uma mania boba que ele dizia ajudar a localizar arquivos urgentes. Pequenas coincidências podiam ser apenas coincidências. Muitas, alinhadas, começavam a formar uma estrada. Quando Rafael anunciou o discurso, todos se voltaram para o pequeno palco improvisado. Ele agradeceu investidores, engenheiros, autoridades e colaboradores, distribuindo palavras como quem entrega moedas polidas. Falou de transparência, responsabilidade social e futuro. Ana ouviu cada termo com atenção dolorosa, lembrando-se das noites em que ele lhe pedia ajuda para revisar propostas, confessando medo de herdar a empresa do pai e falhar. Naquele tempo havia humildade em sua ambição. Agora a ambição permanecia, mas parecia ter devorado a parte mais humana dele. Nenhuma grande obra se ergue sem confiança, disse Rafael ao microfone, olhando para o público com firmeza. E confiança é o alicerce da Duarte Vias. Os aplausos vieram imediatos. Ana também aplaudiu, mas seus dedos tocaram a palma devagar, quase sem som. Confiança, pensou ela, era uma palavra perigosa quando usada por quem a transformava em cortina. Ao lado do palco, Lívia sorria com orgulho íntimo demais para uma consultora. Não era admiração profissional, era posse. Ana sentiu uma dor breve, não explosiva, mas funda, como uma lâmina fina entrando sem pressa. Ainda assim, manteve o rosto tranquilo, porque sua dignidade não pertencia aos traidores. Depois do discurso, um conselheiro idoso chamado Álvaro Pimenta aproximou-se de Ana. Ele fora amigo de seu pai e sempre a tratara com respeito, embora evitasse conflitos que ameaçassem sua posição. Naquela noite parecia inquieto. Segurava o copo com força, e a voz saiu baixa quando comentou que o comitê financeiro revisaria alguns acessos ao sistema nos dias seguintes. Ana perguntou o motivo. Álvaro desviou os olhos para Rafael antes de responder que eram apenas procedimentos internos, nada que devesse preocupá-la. A palavra nada pesou como chumbo. Ana agradeceu e se afastou, levando consigo a frase incompleta. Procedimentos internos raramente eram mencionados em festas, e Álvaro não era homem de dramatizar. Ela tentou reconstruir a última semana em pensamento. Havia recebido notificações estranhas de acesso remoto em horários em que estava em reuniões externas. Também encontrara uma pasta renomeada em seu computador doméstico, mas Rafael dissera que provavelmente fora alguma atualização automática. Agora, a explicação parecia frágil. A vida conjugal tinha esse poder cruel de embrulhar suspeitas técnicas em desejo de confiança. Perto da varanda, Rafael conversava com Lívia atrás de uma divisória de plantas ornamentais. Não estavam escondidos, mas posicionados de modo a parecer casual para quem olhasse de longe. Ana aproximou-se o bastante para ouvir fragmentos. Lívia dizia que seria melhor agir antes da auditoria externa. Rafael respondeu que Ana não criaria problema se fosse colocada na defensiva. A palavra defensiva ficou suspensa no ar, pesada e precisa. Ana parou antes de ser vista, com o coração acelerado apenas por dentro, onde ninguém poderia usá-lo contra ela. Ela é inteligente, sussurrou Lívia. Inteligente demais para ser ignorada. Inteligente, sim, disse Rafael, mas emocional quando se trata de mim. Ana fechou os dedos em torno da haste da taça vazia que pegara sem perceber. A frase doeu mais que a possível traição física, porque revelava uma estratégia. Rafael contava com o amor que ela sentira por ele como uma falha operacional. Via sua história, sua lealdade e suas perdas compartilhadas como pontos fracos em uma matriz de risco.
Por um instante, Ana teve vontade de atravessar as plantas e exigir uma explicação. Não o fez. A raiva podia incendiar uma sala, mas a paciência podia derrubar um edifício. Ela se afastou antes que os dois terminassem a conversa. No corredor que levava aos banheiros, encostou-se por alguns segundos na parede fria de mármore e respirou até a pulsação voltar ao ritmo certo. Não chorou. As lágrimas viriam talvez mais tarde, quando a noite não exigisse postura. Agora precisava pensar. Se Rafael e Lívia falavam em colocá-la na defensiva, algo já estava em andamento. Uma acusação, uma exposição, uma armadilha. Ana não sabia ainda o desenho inteiro, mas sabia reconhecer o cheiro de uma fraude antes do fogo aparecer. No espelho do lavabo, encontrou uma mulher diferente da esposa que entrara no salão. A maquiagem permanecia intacta, o vestido elegante, o olhar firme. Contudo, por trás da calma havia uma lucidez nova, quase cruel. Ana lavou as mãos devagar, como se removesse a última ilusão de que bastaria conversar para salvar o casamento. Rafael não estava apenas distante, ele estava calculando. Lívia não era apenas amante, caso fosse mesmo isso, era cúmplice. E Ana, que eles pretendiam transformar em presa, começava a estudar o terreno. Ao voltar, encontrou Rafael esperando perto da porta do corredor. O sorriso dele parecia carinhoso para qualquer observador, mas Ana notou a impaciência escondida na mandíbula. Ele tocou seu cotovelo, conduzindo alguns passos para longe do movimento. Durante anos, aquele gesto significara cuidado. Agora soava como controle. Rafael perguntou se ela estava bem, se a festa cansara, se queria ir para casa mais cedo. As perguntas vinham cobertas de afeto, mas Ana ouviu o que havia por baixo. Ele queria tirá-la dali antes que ela ouvisse mais. Estou bem, disse ela. Por que eu não estaria? Rafael sustentou o olhar por um segundo a mais do que deveria. Você anda tensa. Talvez esteja trabalhando demais. Ana quase sorriu. Era a primeira peça visível de uma narrativa. Uma esposa tensa, exausta, talvez instável, fácil de desacreditar caso apontasse incoerências. Lívia certamente aprovaria a linguagem. Ana baixou os olhos para a mão dele em seu braço, e Rafael a soltou como se tivesse sido flagrado em um gesto indelicado. Ela não acusou, não questionou, não deu a ele o alívio de saber quanto havia percebido. Apenas disse que ficaria até o fim, porque aquele contrato também afetava a reputação da família. A palavra família produziu um brilho incômodo nos olhos dele. Rafael sempre gostara da ideia de família quando ela aparecia em fotografias, discursos e assinaturas conjuntas. Gostava menos quando a palavra exigia lealdade. Ana observou enquanto ele voltava para o grupo de investidores, e Lívia se aproximava dele com naturalidade ensaiada, entregando-lhe o celular aberto em uma tela que desapareceu rápido demais. Era uma dança, e os dois acreditavam que ela não conhecia a música. Talvez por isso esquecessem que Ana passara a vida ouvindo ruídos escondidos em silêncio. No fim da noite, quando os convidados começaram a se dispersar, Ana recolheu discretamente um exemplar do folheto do projeto e guardou na bolsa. Também fotografou, sem ser vista, a lista de parceiros exibida em um painel digital próximo à recepção. Não era prova de nada, mas investigações raramente começavam com provas definitivas. Começavam com desconfortos insistentes, pequenas bordas soltas no tecido perfeito de uma mentira. Enquanto descia no elevador ao lado de Rafael, sentiu o perfume dele misturado ao de Lívia, e aquela mistura lhe pareceu uma assinatura involuntária. O motorista aguardava na entrada, mas Ana pediu para voltar no próprio carro. Rafael franziu a testa, claramente contrariado, e insistiu que era tarde. Ela respondeu que precisava passar no escritório doméstico e revisar um relatório antes da manhã. Ele riu com ternura falsa, chamando-a de incorrigível. Ana aceitou o comentário como quem aceita uma moeda sem valor. Antes de entrar em seu carro, viu Lívia sair pela lateral do prédio, falando ao telefone e olhando ao redor. Rafael fingiu não notar. Ana notou os dois fingimentos. A cidade estava úmida, coberta por reflexos de faróis e anúncios luminosos. Ana dirigiu sem música, com as mãos firmes no volante e a mente abrindo caminhos. Pensou no apartamento onde Rafael mantinha um escritório reservado, usado para reuniões discretas quando dizia precisar de concentração. Pensou nos acessos remotos, nos fornecedores antigos, na fala de Álvaro, na frase sobre colocá-la na defensiva. Cada elemento isolado parecia fraco, mas juntos desenhavam um mapa. Ela não tinha medo da verdade. Tinha medo apenas do tempo perdido, confiando em quem a preparava para o abismo.
Ao chegar ao apartamento do casal, encontrou a sala silenciosa, iluminada apenas pela luz suave sobre a estante. Havia fotos de viagens, prêmios empresariais de Rafael, livros técnicos de Ana e uma escultura comprada no primeiro aniversário de casamento. Ela parou diante da foto em que os dois sorriam em Paraty, molhados de chuva, jovens o suficiente para acreditar que amor e caráter eram a mesma coisa. Por alguns segundos, a dor veio inteira. Depois, Ana respirou fundo e seguiu para o escritório, porque a dor não podia decidir por ela. O escritório doméstico era o único cômodo que ainda parecia pertencer totalmente a Ana. 2 telas, arquivos classificados, cadernos de capa preta, uma luminária antiga e um pequeno sistema de segurança instalado após o desaparecimento de documentos confidenciais no ano anterior. Rafael havia chamado aquilo de excesso de cautela. Ela lembrava exatamente da frase, porque homens como ele costumavam zombar das ferramentas que um dia os desmascarariam. Ana ligou o computador, verificou os registros de acesso e viu novamente entradas incompatíveis com sua rotina. Dessa vez, não tentou explicar o inexplicável. Uma notificação surgiu no canto da tela, indicando tentativa recente de sincronização em uma pasta compartilhada. Ana abriu o histórico, copiou os logs para uma unidade criptografada e enviou uma mensagem curta a Matheus Vieira, técnico de segurança digital em quem confiava desde um caso antigo. Não explicou tudo, apenas pediu que ele reservasse a manhã seguinte para uma verificação privada. Matheus respondeu em menos de 1 minuto, confirmando disponibilidade. Ana sentiu um alívio discreto, não por ter ajuda, mas por lembrar que nem todos ao seu redor tinham preço. Quando Rafael chegou, quase 1 hora depois, encontrou-a sentada diante do computador, com o relatório comum aberto na tela principal e os registros ocultos em segundo plano. Ele afrouxou a gravata e perguntou se ela ainda trabalhava. Ana respondeu que sim, sem virar o rosto imediatamente. Quis ouvir seus passos, medir sua hesitação, perceber se ele olharia para a pasta certa. Rafael passou por trás dela e pousou as mãos em seus ombros. O toque era leve, mas Ana sentiu uma tentativa de recuperar domínio sobre uma cena que já escapava. Você deveria descansar, disse ele. Amanhã pode ser um dia difícil. Ana ergueu os olhos para o reflexo dele na tela escura ao lado. Difícil para quem? Rafael retirou as mãos devagar. Por uma fração de segundo, seu rosto perdeu a composição. Logo sorriu, beijou-lhe o topo da cabeça e disse que falava apenas do cansaço acumulado. Ana assentiu. Não havia vitória em confrontar um mentiroso antes de conhecer todos os seus caminhos de fuga. Ele saiu do escritório, e ela permaneceu imóvel até ouvir a porta do quarto se fechar. Só então abriu novamente os registros e examinou a tentativa de acesso. O endereço de origem não era da empresa. Era do apartamento reservado de Rafael. Naquela madrugada, Ana não dormiu. Sentou-se junto à janela da sala, observando São Paulo respirar em luzes dispersas, e permitiu que a tristeza existisse sem governá-la. Amara Rafael com a confiança rara de quem escolhe construir uma vida, não apenas dividir uma casa. Agora compreendia que ele havia confundido sua lealdade com cegueira. Esse fora o erro dele. Ana Clara Martins podia perdoar fraquezas, mas não permitiria que uma mentira destruísse inocentes, roubasse trabalhadores, comprasse autoridades e ainda usasse seu nome como escudo. Amanhã chegaria, e com ela começaria a contagem. Na manhã seguinte, Ana Clara acordou antes do alarme, embora a palavra acordar não descrevesse bem uma noite atravessada sem descanso. O céu ainda estava cinza sobre São Paulo, e a cidade parecia suspensa entre o cansaço da madrugada e a pressa do dia. Rafael dormia de costas para ela, imóvel, respirando com a tranquilidade de quem acreditava ter o controle completo da própria mentira. Ana observou aquele perfil familiar e sentiu uma estranha serenidade nascer onde antes havia apenas dor. Ela tomou banho, vestiu uma calça clara, camisa branca e blazer grafite, escolhendo a precisão de sempre como se fosse armadura. No espelho viu sinais discretos da noite mal dormida, mas também reconheceu a firmeza que tantas vezes a sustentara em salas hostis. Não havia espaço para explosões. Se Rafael esperava lágrimas, gritos ou acusações desordenadas, receberia silêncio. Ana sabia que armadilhas eram mais eficazes quando a vítima se debatia. Por isso, decidiu caminhar devagar, vendo cada fio antes de tocá-lo. Rafael apareceu na cozinha minutos depois, já vestido para o trabalho, com o celular na mão e uma pressa artificial no olhar. Preparou café sem beber.
Abriu uma mensagem sem responder e perguntou se Ana iria ao escritório da Duarte Vias naquele dia. Ela disse que tinha reuniões externas e talvez passasse mais tarde. Ele pareceu aliviado por meio segundo. Depois, recompôs a expressão e comentou que alguns setores estavam revisando protocolos de segurança, algo rotineiro, segundo ele. Ana mexeu o café sem açúcar e guardou a informação. Protocolos costumam avisar antes de apontar culpados, disse ela, sem erguer a voz. Rafael parou com a xícara no ar, mas sorriu como quem escuta uma brincadeira difícil. Você sempre leva tudo para o lado técnico, Ana. Ela sustentou o olhar dele com calma. Rafael não sabia que naquela mesma manhã Matheus Vieira chegaria ao escritório doméstico por uma entrada lateral do prédio. Não sabia que os registros de acesso já estavam copiados em 3 unidades diferentes. Não sabia, sobretudo, que o sistema de câmera, instalado no cômodo de trabalho, continuava ativo, discreto, legal e perfeitamente posicionado para registrar movimentos próximos à mesa, à porta e ao armário de arquivos. Depois que Rafael saiu, Ana esperou 10 minutos antes de chamar o elevador. Não desceu até a garagem. Subiu 2 andares, passou pelo corredor de serviço e encontrou Matheus junto à escada técnica, carregando uma mochila simples e usando o mesmo olhar atento dos tempos em que trabalhavam em investigações corporativas. Ele era magro, de barba curta, voz baixa e uma lealdade que não precisava de discursos. Ao vê-la, não perguntou se ela estava bem. Apenas disse que havia trazido ferramentas suficientes para encontrar pegadas digitais, mesmo que alguém tivesse tentado varrê-las. No escritório, Matheus examinou o computador de Ana, o roteador privado e o servidor doméstico protegido. Ela lhe contou apenas o necessário, sem transformar suspeita em acusação antes de ter provas. Ele ouviu em silêncio, anotando horários, endereços de origem e nomes de dispositivos. Quando chegou ao acesso vinculado ao apartamento reservado de Rafael, ergueu os olhos para ela com cuidado. Ana não desviou. O reconhecimento daquela origem não a quebrava. Apenas confirmava que a traição possuía método, e método podia ser desmontado por alguém paciente. Alguém tentou criar uma trilha usando suas credenciais, disse Matheus, apontando para a tela. Não foi um erro comum. Copiaram seu padrão de acesso, mas erraram na cadência. Você nunca abre 4 diretórios sensíveis em menos de 1 minuto. Ana absorveu a frase sem surpresa. Era quase um elogio perverso. Tinham estudado seus hábitos, mas não sua mente. Ela pediu que Matheus preservasse tudo em relatório técnico, com data, hora e assinatura digital. Também pediu que verificasse as gravações da câmera do escritório, inclusive os dias em que Rafael alegara trabalhar sozinho no apartamento. Matheus hesitou apenas ao entender que aquilo envolvia casamento, intimidade e crime. Ana respondeu antes que ele perguntasse. Não estou investigando uma traição amorosa. Estou investigando uma tentativa de destruição. Matheus assentiu, e a frase ficou no ar como uma linha divisória. Enquanto ele trabalhava, Ana abriu o cofre pequeno escondido atrás de uma prateleira falsa. De lá tirou contratos antigos, cópias de atas e um caderno de capa preta onde registrava, desde o início do casamento, observações profissionais que Rafael às vezes lhe pedia informalmente. Não eram segredos conjugais. Eram documentos de trabalho. Ainda assim, ao folheá-los, Ana percebeu quantas vezes ajudara Rafael a parecer mais competente do que era em momentos decisivos. Perto do meio-dia, Rafael enviou uma mensagem pedindo que ela fosse ao apartamento reservado no fim da tarde. Dizia que precisava conversar com calma, longe da empresa e do barulho dos conselheiros. A escolha do lugar confirmou uma suspeita antes mesmo que Ana respondesse. O apartamento não era um lar, nem um escritório formal. Era território controlado por ele, sem funcionários, sem recepção, sem testemunhas aparentes. Ana leu a mensagem 2 vezes e sentiu o velho amor estremecer como algo ferido. Depois respondeu apenas que iria. Matheus, ao ver a tela do celular, franziu a testa. Ele já havia encontrado trechos de gravação em que Rafael entrava no escritório doméstico sozinho, mexia no computador de Ana e fotografava documentos com o próprio telefone. Nada ainda mostrava o plano inteiro, mas a direção era clara. Ana pediu que ele preparasse uma cópia das imagens e deixasse outra protegida fora do apartamento. Também ativou a gravação contínua da câmera do escritório, não por paranoia, mas porque Rafael talvez tentasse usar o lugar para completar a narrativa que planejava. Às 4 da tarde,
Ana dirigiu até o prédio onde ficava o apartamento reservado. Era uma construção discreta nos jardins, com fachada elegante e portaria habituada a moradores que não queriam perguntas. Ela conhecia o lugar, embora raramente fosse até lá. Rafael o comprara anos antes, dizendo que precisava de um espaço para receber investidores estrangeiros e trabalhar sem distrações. Ana acreditara, porque confiança também é uma forma de investimento. Agora, ao atravessar o saguão silencioso, compreendeu que alguns investimentos rendem apenas prejuízo moral. O porteiro a cumprimentou com formalidade, mas havia desconforto em seu rosto. Ana notou que ele evitou dizer seu nome em voz alta. No elevador, viu uma câmera no teto e sorriu sem humor. Rafael provavelmente se sentia protegido por imagens que controlava, ignorando que toda proteção baseada em mentira tem pontos cegos. Ao chegar ao 12º andar, encontrou a porta entreaberta. Não entrou de imediato. Bateu com os nós dos dedos, ouviu passos apressados e então Rafael apareceu, sorrindo como o marido aflito. "Obrigado por vir", disse ele. "Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto." Ana entrou devagar. Lívia estava na sala, junto à mesa de centro, com olhos úmidos demais para serem espontâneos. Havia uma pasta aberta sobre o sofá, um notebook ligado e 2 taças de água intocadas. A cena tinha sido montada com o cuidado de uma peça ruim. Rafael fechou a porta atrás de Ana, mas não trancou. Talvez quisesse parecer razoável. Talvez soubesse que trancar uma porta mudaria a natureza da história se alguém perguntasse depois. Ana registrou tudo, inclusive o tremor mínimo nos dedos de Lívia. "Que ponto seria esse?" perguntou Ana. Lívia respirou fundo, como atriz prestes a iniciar a fala principal. "Ana, eu tentei resolver isso de maneira discreta, mas você não me deixou escolha." Ana olhou para Rafael, não para Lívia. Ele baixou os olhos por um instante, e foi ali que ela viu a covardia nua, mais feia do que o adultério. Lívia abriu a pasta e espalhou folhas impressas sobre a mesa. Havia extratos, capturas de tela e um relatório preliminar acusando Ana de acessar contas ligadas à Horizonte Norte Engenharia. A montagem era sofisticada o bastante para assustar alguém despreparado, mas descuidada no que realmente importava. Datas e horários não combinavam com reuniões públicas em que Ana estivera presente. Rafael começou a falar com voz grave, escolhendo cada palavra como se já imaginasse um registro oficial. Disse que o comitê encontrara movimentações suspeitas, que seu nome aparecia em acessos internos e que Lívia, ao tentar proteger a empresa, recebera mensagens ameaçadoras. Ana ouviu sem interromper. Cada frase revelava uma escolha. Ele não a chamava de esposa, chamava de risco. Não perguntava se havia explicação. Construía uma sentença. Lívia, ao lado, limpava uma lágrima inexistente com a ponta do dedo, observando a reação de Ana. "Vocês esperam que eu confesse algo que não fiz?" perguntou Ana. Rafael suspirou, como homem ferido pela ingratidão. "Eu espero que você aceite ajuda antes que isso destrua todos nós." A palavra ajuda foi dita como algema coberta de veludo. Ana compreendeu a forma completa da armadilha. Se negasse com veemência, seria emocional. Se chorasse, seria instável. Se acusasse os dois, seria ciumenta. Se tentasse sair, diriam que fugiu. Rafael queria confiná-la dentro de um roteiro onde qualquer resposta confirmaria a versão dele. Lívia se aproximou um passo e colocou sobre a mesa um envelope com supostas mensagens impressas. A linguagem era agressiva, desigual e vulgar. Nada parecido com Ana. Exatamente por isso, talvez achassem convincente para quem quisesse acreditar. Ana pegou uma folha, leu 2 linhas e a devolveu ao lugar com delicadeza. O silêncio dela começou a incomodar. Rafael esperava choque. Lívia esperava humilhação. Ambos encontraram uma mulher que parecia analisar uma proposta comercial mal redigida. Por dentro, Ana sentia o casamento morrer sem cerimônia, mas não permitiria que aquele luto fosse usado como espetáculo. Ela perguntou quem mais havia visto os documentos. Rafael respondeu que, por enquanto, apenas ele, Lívia e um advogado de confiança. A expressão por enquanto carregava ameaça suficiente. "Então vocês já prepararam a acusação antes de falar comigo", disse Ana. "Nós preparamos uma saída", corrigiu Lívia. "Você se afasta, entrega seus dispositivos para perícia interna, aceita tratamento para esgotamento, e tudo pode ser tratado com discrição." Ana voltou o rosto para ela. A palavra tratamento revelou outra camada da violência.
Não bastava acusá-la de fraude. Queriam pintar sua lucidez como ruína inevitável, sua defesa como surto e sua reputação como ruína inevitável. Talvez esperando que Ana com um brilho de ansiedade. Talvez esperando que Ana finalmente perdesse a compostura. Ela, porém, pensou nas gravações, nos registros preservados por Mateus, e no relógio invisível que agora corria a favor da verdade. O telefone de Rafael vibrou sobre a mesa. A tela acendeu brevemente, mostrando uma mensagem de um contato chamado César. Ana reconheceu o nome de César Almeida, diretor financeiro da Duarte Vias. Homem leal a Rafael e famoso por assinar relatórios que ninguém mais queria defender. Rafael virou o aparelho para baixo com pressa, mas a mensagem fora suficiente. Ana não lera tudo, apenas as palavras acesso dela e conta reserva. A armadilha tinha mais cúmplices. Isso explicava a segurança de Rafael e o medo discreto de Álvaro na festa. Quero cópias desses materiais, disse Ana. Rafael endureceu. Não acho prudente. Curioso, respondeu ela. Vocês me acusam com documentos, mas não me permitem examiná-los. Lívia interveio, doce e venenosa. Disse que Ana estava tentando inverter o foco, que todos ali desejavam protegê-la e que Rafael sofria muito com aquilo. Ao ouvir a palavra sofria, Ana quase sentiu pena, não de Rafael, mas da mulher que fora capaz de acreditar na antiga versão dele. Rafael apoiou a mão no encosto do sofá e disse que a diretoria seria informada no dia seguinte, caso Ana não cooperasse. Ela percebeu que o prazo não era convite, era chantagem. E chantagem, quando documentada, costuma perder elegância rapidamente. Ana levantou-se sem pressa. Rafael deu um passo em sua direção, não agressivo o bastante para ser incontestável, mas controlador o suficiente para mostrar instinto. Ela parou e olhou para a mão dele antes que ele a tocasse. O gesto bastou. Rafael recuou, ofendido por não poder representar o marido preocupado. Ana disse que enviaria uma resposta formal por meio de advogado e que até lá, nenhum equipamento seu seria entregue a uma perícia interna escolhida por possíveis interessados na acusação. Lívia riu baixo, mas o riso falhou no final. Você está tornando tudo pior, disse Rafael. Não, respondeu Ana. Eu estou tornando tudo verificável. Ela saiu do apartamento sentindo o olhar dos dois nas costas. No elevador, a respiração finalmente pesou e por um segundo suas mãos tremeram. Não de medo, mas de contenção. A versão de Rafael estava pronta para circular. Talvez, naquele instante, mensagens já estivessem sendo enviadas, alianças acionadas, portas fechadas. Ana não subestimava o poder de homens ricos contando a mesma mentira em vozes respeitáveis. Mas também sabia que a mentira precisava de controle absoluto sobre o tempo, os arquivos e as testemunhas. Rafael já havia perdido pelo menos um desses elementos. Quando chegou ao próprio apartamento, encontrou Mateus ainda no escritório, pálido diante das telas. Ele não se levantou de imediato. Apenas apontou para um arquivo de vídeo recuperado da manhã anterior, gravado pela câmera discreta do escritório doméstico. Ana aproximou-se. Na imagem, Rafael entrava com Lívia durante uma ausência dela. Os dois falavam em voz baixa, mas o áudio era claro o bastante. Lívia segurava um envelope semelhante ao visto no apartamento reservado. Rafael dizia que Ana precisava parecer culpada antes de conseguir falar. A frase atravessou a sala como sentença. Ana assistiu sem piscar. O vídeo mostrava Lívia perguntando se os acessos falsos seriam suficientes. Rafael respondia que César cuidaria dos relatórios e que, se Ana reagisse, usariam o histórico de estresse dela após a morte da mãe para justificar afastamento. Lívia sorria ao comentar que esposas traídas sempre pareciam irracionais quando gritavam. Rafael, então, olhava diretamente para a mesa de Ana, sem imaginar que a câmera acima da prateleira o registrava, e dizia que ninguém acreditaria nela contra ele. Mateus desligou o som ao notar o rosto de Ana. Por alguns segundos não houve palavra possível. Ana sentiu a dor chegar como onda, trazendo lembranças da mãe, do enterro, das noites em que Rafael fingira consolá-la, enquanto talvez já aprendesse a usar sua fragilidade futura. Aquilo era mais do que traição. Era profanação da confiança. Mateus permaneceu quieto, oferecendo a dignidade rara de não tentar aliviar o insuportável com frases vazias. Ana respirou fundo, pediu que ele religasse o som e assistiu ao trecho inteiro novamente. A segunda vez doeu menos. A segunda vez virou prova. O vídeo continuava. Lívia se aproximava do computador, perguntando se Rafael tinha certeza de que a senha funcionaria.
Ele respondia que conhecia Ana melhor do que ela mesma e digitava uma combinação antiga, sem sucesso. Irritado, tentava outra entrada, enquanto Lívia sugeria usar o dispositivo clonado por César. A câmera registrava os rostos, as vozes e os gestos. Registrava também um instante em que Rafael fotografava documentos sobre a mesa e colocava outro arquivo na gaveta inferior, provavelmente para ser encontrado depois. O plano inteiro respirava na tela. Ana pediu a Mateus que isolasse cópias, preservasse os metadados e preparasse uma cadeia de custódia técnica rigorosa. Ele assentiu, já trabalhando. A voz dela saiu firme, embora por dentro algo sangrasse. Não procuraria apenas divórcio. Não bastaria limpar seu nome em uma conversa privada. Rafael e Lívia haviam tentado transformá-la em criminosa, instável e descartável para proteger dinheiro desviado e ambição própria. Isso exigia resposta proporcional, dentro da lei, com precisão suficiente para que nenhuma influência apagasse o caminho da verdade. À noite, Rafael enviou outra mensagem. Dizia que ainda amava, que queria evitar escândalo e que ela deveria pensar no que estavam construindo juntos. Ana leu a frase com um vazio sereno. Construindo juntos. Ele falava como se não tivesse acabado de usar a memória de sua mãe como arma. Ela não respondeu. Em vez disso, salvou a mensagem, juntou aos registros e olhou para a pequena câmera sobre a prateleira. Aquela lente silenciosa não havia salvado seu casamento. Havia salvado algo mais importante: a realidade. Antes de dormir, Ana abriu a janela do escritório e deixou o ar frio entrar. A cidade continuava barulhenta, indiferente às ruínas particulares de uma mulher. Ainda assim, pela primeira vez desde a festa, ela sentiu que não estava à beira do abismo. Estava na borda de um campo de batalha que conhecia. Rafael acreditara que sua calma era ingenuidade, que seu amor era fraqueza, que sua discrição era medo. A câmera mostrava outra história. E, a partir daquele momento, a história não pertencia mais a ele. Ana Clara passou a manhã seguinte diante de 3 telas acesas, não como uma mulher tentando provar inocência por desespero, mas como uma auditora diante de um sistema corrompido que precisava ser desmontado camada por camada. Mateus trabalhava ao lado dela, silencioso, criando cópias verificáveis das gravações e organizando os registros de acesso por hora, origem e dispositivo. Cada arquivo salvo parecia acrescentar uma pedra a uma ponte que a levaria para fora da mentira construída por Rafael. Mas Ana sabia que uma ponte mal sustentada também podia cair. A primeira descoberta realmente grave surgiu pouco depois das 9. César Almeida, diretor financeiro da Duarte Vias, havia autorizado transferências fracionadas para contas de empresas terceirizadas ligadas à Horizonte Norte Engenharia. Os valores eram pequenos quando vistos isoladamente, sempre abaixo do limite que acionaria a revisão automática, mas juntos formavam um rio subterrâneo de dinheiro desviado. Mateus mostrou a sequência com cuidado, talvez esperando uma reação mais intensa. Ana apenas aproximou a cadeira da tela, observando o padrão como quem reconhece a assinatura de alguém em uma carta falsa. Eles não queriam apenas me culpar por um acesso indevido, disse ela. Queriam me transformar na origem contábil de todo o esquema. Mateus assentiu. Havia respeito em seu silêncio, mas também indignação. Ele ampliou uma tabela e revelou que algumas entradas haviam sido feitas usando credenciais atribuídas a Ana em horários nos quais ela participava de reuniões registradas por videoconferência. Em outros momentos, as entradas surgiam quando seu computador estava desligado, mas o sistema simulava uma sessão remota. A fraude era audaciosa, porém arrogante. Quem a planejara conhecia ferramentas, mas não conhecia disciplina. Ana sempre registrava agendas, deslocamentos e validações cruzadas, hábito que Rafael chamava de mania. Ela ligou para a própria advogada Helena Prado, uma mulher de fala direta que trabalhava com direito empresarial e crimes financeiros. Não contou tudo por telefone. Pediu uma reunião presencial em local neutro e usou uma frase que Helena entenderia. Disse que precisava proteger a integridade de provas contra uma tentativa organizada de imputação falsa. Do outro lado, houve um breve silêncio, seguido por uma resposta sem drama. Helena estaria em seu escritório às 14 horas, com um perito independente disponível para validar os materiais. Enquanto esperava, Ana abriu uma pasta antiga sobre o projeto do corredor viário. Havia recebido aqueles documentos meses antes, quando Rafael pediu uma opinião informal sobre riscos de reputação. Na época,
Ela apontara inconsistências em 3 fornecedores, incluindo a Horizonte Norte. Rafael agradecera, beijara sua testa e dissera que cuidaria pessoalmente do assunto. Agora, a lembrança tinha gosto amargo. Ele não cuidara para corrigir. Cuidara para esconder. Ana percebeu que sua competência havia sido útil até o momento em que se tornou ameaça. No outro lado da cidade, Rafael chegava a Duarte Vias com a confiança tensa de quem já havia apertado o gatilho e agora esperava o alvo cair. Ele entrou pela recepção principal, cumprimentou funcionários e subiu ao andar executivo acompanhado de César. A empresa respirava uma normalidade frágil, feita de carpetes limpos, cafés servidos em xícaras brancas e assistentes treinadas para sorrir sem perguntar. Rafael gostava daquela ordem, porque nela sua voz parecia lei. Contudo, naquela manhã, até o reflexo no vidro do elevador lhe pareceu menos obediente. César fechou a porta da sala assim que entraram. Era um homem baixo, de ombros largos, pele avermelhada e olhos sempre úmidos, como se vivesse no limite entre suor e medo. Ele perguntou se Ana aceitara entregar os dispositivos. Rafael respondeu que ela estava tentando ganhar tempo. Lívia, sentada junto à janela, cruzou as pernas e disse que isso já era esperado. Para ela, Ana era perigosa justamente porque não gritava. Gente silenciosa, dizia, deixava os outros preencherem o vazio com erros. Então precisamos controlar a história antes que ela controle os fatos, afirmou Lívia. Rafael gostou da frase, embora não gostasse da sensação de depender dela. A relação entre os dois começara como distração, tornou-se aliança e depois passou a funcionar como vício. Lívia o admirava do jeito que ele queria ser admirado, sem cobrar coerência moral, sem lembrar promessas antigas, sem perguntar de onde vinha cada vitória. Ainda assim, havia nela uma ambição que às vezes o inquietava. Ela não desejava apenas ser escolhida. Desejava ocupar o espaço de Ana, mas com a coroa intacta e os cofres abertos. Lívia preparou um comunicado interno disfarçado de nota preventiva. O texto mencionava uma investigação sigilosa sobre acessos irregulares, recomendava a discrição e pedia que qualquer contato com Ana Clara Martins fosse encaminhado à diretoria jurídica. Não a acusava diretamente, mas isolava seu nome como se fosse uma sala contaminada. Rafael leu e aprovou com uma alteração. Acrescentou a palavra fragilidade, sugerindo que havia preocupação com o estado emocional dela. César hesitou ao ver o termo. Rafael percebeu e encarou o diretor até a hesitação desaparecer. Ao meio-dia, a nota já circulava por canais internos. Ana recebeu a captura enviada por uma funcionária antiga, Júlia Reis, assistente do comitê de auditoria. Júlia escreveu apenas que achava tudo aquilo estranho e que, se Ana precisasse de alguém para confirmar agendas passadas, poderia procurá-la. A mensagem tocou Ana de modo inesperado. Em meio a tantos cálculos sujos, uma pequena coragem anônima ainda existia. Ela respondeu com gratidão e pediu que Júlia não se expusesse sem orientação. Proteger testemunhas era tão importante quanto encontrar provas. A reunião com Helena Prado aconteceu em uma sala discreta de um coworking jurídico, longe da empresa e do apartamento. Helena chegou com um vestido preto simples, uma pasta rígida e um olhar que parecia cortar excesso de palavras. O perito que a acompanhava, Dr. Samuel Nogueira, examinou os arquivos sem comentários emocionais. Ana gostou disso. Emoções eram legítimas, mas provas exigiam frieza. Samuel confirmou que os vídeos preservavam metadados consistentes, sem sinais de edição aparente, e que os logs indicavam tentativa deliberada de simulação de autoria. Helena ouviu toda a exposição, depois fechou a caneta sobre a mesa. Ana, isso não é apenas um divórcio litigioso nem uma disputa societária. Temos falsa imputação, possível associação criminosa, fraude financeira, manipulação de prova e tentativa de destruição de reputação profissional. Ana absorveu cada termo como se nomear a violência lhe devolvesse contorno. Havia uma dignidade estranha em transformar dor em linguagem jurídica precisa. Ela perguntou o que deveria fazer primeiro. Helena respondeu que o impulso natural seria confrontar Rafael, mas o caminho mais seguro era ampliar a validação, identificar cúmplices e impedir que eles alegassem surpresa fabricada. Também recomendou que Ana não ficasse sozinha com Rafael sem gravação legal ou testemunha, pois homens encurralados costumavam abandonar o charme antes de abandonar o poder. Nos dias seguintes, Ana viveu em 2 camadas. Na superfície, mantinha uma rotina controlada, respondia mensagens formais,
Aparecia em reuniões externas e não comentava a nota interna. Por baixo, reunia documentos, cruzava horários, obtinha cópias de atas e reconstruía o fluxo financeiro da Horizonte Norte. Dormia pouco, comia menos do que deveria e carregava no peito o peso contínuo da humilhação, mas não permitia que a ferida contaminasse sua precisão. A cada evidência, sua tristeza ganhava forma de estratégia. Rafael tentou telefonar várias vezes. Ana atendeu apenas uma chamada, com Helena presente em silêncio. Ele começou suave, dizendo que sentia saudade da mulher que ela era antes de se deixar dominar por suspeitas. Ana ouviu sem responder. Depois Rafael afirmou que ainda podia protegê-la se ela colaborasse. A palavra proteger, mais uma vez, veio como ameaça vestida de ternura. Ana perguntou exatamente do que ele pretendia protegê-la. Rafael demorou um segundo. Disse que do julgamento das pessoas. Ela agradeceu a preocupação e encerrou. A frieza dela perturbou Rafael mais do que qualquer acusação. Na sala de reuniões da Duarte Vias, ele andava de um lado para o outro, enquanto Lívia tentava convencê-lo de que o silêncio de Ana era fraqueza planejada para obter acordo melhor. César, porém, não parecia convencido. Ele havia recebido uma solicitação formal de preservação de documentos enviada por Helena Prado, com linguagem técnica e ameaçadora o suficiente para mostrar que Ana não estava desorientada. Rafael leu o documento 2 vezes e sentiu o primeiro gosto de ferro do medo. Ela sabe alguma coisa, murmurou César. Lívia o encarou com desprezo. Ela suspeita. Suspeita não é prova. Rafael queria acreditar nisso. Queria lembrar da Ana que chorara no ombro dele após a morte da mãe, da mulher que preferi não gostava de escândalos, mas a lembrança agora o pular, da esposa que não gostava o traía. Ana nunca evitara escândalo por medo, evitava por respeito ao que ainda podia ser corrigido sem destruição pública. Quando a linha moral era ultrapassada, ela se tornava ultrapassada, não vingativa. Pior para ele, metódica. A investigação de Ana revelou uma segunda rede, mais humana e mais cruel. Obras vinculadas ao corredor viário haviam recebido materiais inferiores aos previstos em contrato. Em uma cidade chamada Santa Luzia do Vale, uma passarela prometida para ligar um bairro operário à escola municipal ainda estava incompleta, apesar de aparecer como entregue nos relatórios. Um acidente recente ferira 2 trabalhadores em um canteiro, onde equipamentos de segurança haviam sido substituídos por versões baratas. Ana leu os relatos e sentiu a raiva mudar de centro. Já não era apenas sobre ela. Ela visitou Santa Luzia do Vale em uma tarde quente, acompanhada de Helena e de um motorista de confiança. Não anunciou sua chegada a ninguém da Duarte Vias. Caminhou pelas ruas poeirentas próximas ao canteiro e conversou com moradores que não sabiam exatamente quem ela era. Uma mãe chamada Marlene contou que o filho atravessava uma estrada movimentada todos os dias porque a passarela nunca ficara pronta. Um operário afastado, Jonas, mostrou fotos de ferragens enferrujadas e recibos de equipamentos que jamais chegaram. Ana ouviu com atenção, sem prometer o que ainda não podia entregar. Aquelas vozes deram rosto aos números. Ana sempre soubera que fraudes financeiras tinham vítimas reais, mas ali a verdade deixou de ser conceito. Estava no uniforme escolar sujo de terra, na mão enfaixada de Jonas, no medo de Marlene ao falar perto de um canteiro abandonado. Rafael havia roubado dinheiro, sim, mas também roubara segurança, tempo, confiança pública e dignidade. Ana voltou para São Paulo em silêncio, olhando pela janela do carro enquanto a paisagem mudava. Dentro dela, algo se firmava com dureza tranquila. À noite, no escritório, Mateus apresentou uma reconstrução visual do esquema. César autorizava pagamentos para empresas intermediárias. A Horizonte Norte emitia notas infladas. Parte do valor retornava por contratos fictícios de consultoria, alguns ligados a uma agência indicada por Lívia. Rafael aparecia em mensagens criptografadas recuperadas parcialmente de um backup empresarial, usando códigos simples demais para quem se acreditava intocável. A palavra jardim indicava pagamentos, a palavra chuva indicava atraso. Ana anotou tudo. Até na corrupção, Rafael mantinha pretensão estética. O ponto mais delicado era transformar suspeitas em prova robusta. Helena insistiu que vídeos e logs eram fortes para demonstrar a armação contra Ana, mas o esquema financeiro exigiria apoio de autoridades ou de alguém dentro da empresa disposto a falar. O nome de Álvaro voltou à mesa. Ele sabia algo, talvez não o suficiente para denunciar sozinho,
talvez demais para permanecer tranquilo. Ana resistiu à ideia de envolvê-lo, pois conhecia sua tendência à autopreservação. Helena, porém, lembrou que culpa e medo podiam ser portais diferentes para a verdade. Ana marcou encontro com Álvaro em uma cafeteria antiga, longe dos círculos empresariais habituais. Ele chegou de chapéu, óculos escuros e um constrangimento quase comovente. Sentou-se sem tirar o casaco, como se pretendesse fugir a qualquer instante. Ana não o acusou. Falou de seu pai, da época em que integridade ainda parecia requisito para ocupar uma cadeira de conselho, e depois colocou sobre a mesa apenas uma folha com horários de transferências. Álvaro empalideceu. Não precisou ver mais. Reconheceu a estrutura. Eu achei que Rafael recuaria, disse ele com voz cansada. Achei que era pressão de campanha, caixa informal, essas sujeiras que eles chamam de inevitáveis. Ana não suavizou o olhar. Inevitável é uma palavra confortável para quem não sangra com a consequência. Álvaro fechou os olhos por um instante. Contou que o conselho recebera relatórios maquiados havia meses e que ele questionara alguns aditivos, mas Rafael o isolara, dizendo que Ana validara parte das operações. Aquilo quase fez Ana perder a compostura. Seu nome fora usado antes mesmo da armação final. Álvaro prometeu entregar atas, e-mails e gravações de reuniões em que Rafael mencionava uma revisão conduzida por ela sem sua participação. Não fazia isso por coragem plena, Ana percebeu, mas por medo de afundar junto. Ainda assim, a verdade não recusava aliados imperfeitos. Quando Ana voltou para casa, encontrou uma caixa pequena diante da porta do apartamento. Dentro havia um porta-retrato quebrado, com uma foto dela e Rafael rasgada ao meio. Nenhum bilhete. A ameaça era infantil, mas eficiente em revelar desespero. Ela fotografou a caixa, chamou a segurança do prédio e enviou tudo a Helena. Por alguns minutos, a solidão do corredor pareceu pesada demais. Ana sentiu falta da mãe, da voz que saberia dizer que coragem não era ausência de medo, e sim recusa em obedecê-lo. Rafael negou envolvimento quando Helena notificou formalmente sua defesa. Lívia, ao saber da caixa, riu e disse que Ana provavelmente tentava fabricar vitimização. A palavra vitimização irritou até César, que agora dormia mal e revisava compulsivamente arquivos antigos. O esquema, antes organizado pela soberba, começava a produzir fissuras. Cada cúmplice imaginava ser mais descartável que o outro. Cada silêncio custava mais caro. Rafael, porém, insistia em acelerar. Convocaria uma reunião extraordinária do conselho para apresentar as supostas provas contra Ana e encerrar o assunto. Ana recebeu a notícia por Júlia, que enviou a pauta confidencial da reunião. O item principal era integridade de acessos e medidas emergenciais. Abaixo, em letras formais, aparecia recomendação de afastamento preventivo de consultora externa vinculada a análises sensíveis. Ana leu a frase e entendeu que tentariam destruí-la em sala fechada antes que ela protocolasse denúncia. Helena quis antecipar medidas judiciais. Ana concordou, mas pediu uma oportunidade de reunir todos os elementos em uma apresentação única. Não queria apenas sobreviver à acusação. Queria expor a arquitetura completa. Na véspera da reunião, Mateus finalizou o pacote técnico. Havia vídeos de Rafael e Lívia no escritório doméstico, logs provando acessos simulados, registros de César vinculados a dispositivos externos, mensagens internas, inconsistências financeiras e depoimentos preliminares de Álvaro, Júlia, Jonas e Marlene. Helena revisou tudo com rigor, retirando qualquer item emocional demais ou juridicamente frágil. Ana observou o trabalho das duas inteligências ao seu lado, técnica e legal, e sentiu uma gratidão silenciosa. A verdade precisava de coragem, mas também de método e testemunhas. Sozinha, mais tarde, Ana abriu uma pasta de fotos antigas. Viu Rafael sorrindo em aniversários, viagens, jantares simples, domingos preguiçosos na varanda. Por muito tempo, ela se perguntara se havia sinais que ignorou. Agora, compreendia que essa pergunta era outra forma de punição injusta. O culpado pela mentira era quem mentia, não quem amava com boa fé. Ela fechou a pasta e apagou a luz da sala. No escuro não se sentiu vazia. Sentiu-se atravessando um luto necessário para chegar inteira ao confronto. Na manhã seguinte, vestiu o mesmo blazer grafite do dia em que começara a investigar, mas agora ele não parecia armadura. Parecia pele. Prendeu o cabelo, colocou os documentos em uma pasta rígida e conferiu as cópias digitais enviadas a Helena, Samuel e a um canal seguro preparado para autoridades competentes. Antes de sair,
olhou para a câmera sobre a prateleira. O pequeno ponto escuro permanecia discreto, quase banal. Rafael acreditara que a vida dela tinha pontos cegos. Não entendera que Ana sempre aprendera a iluminar exatamente esses lugares. Ao entrar no carro, recebeu uma última mensagem de Rafael. Ele dizia que aquela seria a chance final de resolver tudo sem dor maior. Ana leu, bloqueou a tela e guardou o aparelho. Pela primeira vez, não sentiu necessidade de responder nem em pensamento. A dor maior já havia acontecido quando ele decidiu transformar amor em instrumento de acusação. O que viria agora não era vingança, era consequência. Enquanto o carro seguia em direção a Duarte Vias, Ana Clara Martins fechou os olhos por um instante e preparou-se para devolver a verdade ao centro da sala. Ana Clara chegou à sede da Duarte Vias 20 minutos antes do horário marcado, não por ansiedade, mas porque sempre preferira observar uma sala antes que a sala tentasse observá-la. O prédio parecia mais alto naquela manhã, com suas paredes de vidro refletindo um céu pesado, quase metálico. Na recepção, funcionários desviavam o olhar com a pressa culpada de quem ouvira rumores e escolhera sobreviver ao lado mais forte. Ana atravessou o saguão sem acelerar, carregando uma pasta rígida, o telefone protegido e uma calma que muitos confundiam de rota. No elevador privativo, Helena Prado ajeitou os documentos dentro da bolsa e observou Ana pelo reflexo das portas espelhadas. A advogada não ofereceu palavras de consolo, porque sabia que consolo, naquele instante, seria menor do que a tarefa. Mateus seguia atrás, com um pequeno computador e as cópias técnicas lacradas em envelope próprio. Samuel Nogueira já aguardava no andar do conselho. Ana sentiu a presença deles como uma rede firme, mas a decisão central continuava sendo sua. Era seu nome, seu casamento, sua reputação e sua vida diante do julgamento. A sala do conselho ocupava o canto mais silencioso do andar executivo, com uma mesa longa de madeira escura e janelas que davam para a cidade, como se a empresa estivesse acima de tudo. Rafael estava de pé junto à cabeceira, conversando com César e Lívia. Ao ver Ana entrar acompanhada, seu rosto endureceu antes de recuperar o sorriso público. Lívia, por outro lado, não sorriu. Ela mediu a pasta, os acompanhantes e a postura de Ana com uma irritação quase física, percebendo que a presa havia chegado com testemunhas. Álvaro Pimenta já estava sentado, mais pálido do que de costume, segurando uma caneta que girava entre os dedos. Outros conselheiros cochichavam, tentando fingir neutralidade. Júlia Reis permanecia perto da porta, encarregada da ata, mas seus olhos buscaram Ana com discreta solidariedade. Rafael abriu a reunião sem cumprimentos pessoais. Disse que a empresa enfrentava um risco grave de integridade, que sua dor particular não poderia se sobrepor ao dever institucional e que, com pesar, apresentaria indícios contra Ana Clara Martins. A teatralidade de sua voz quase provocou silêncio absoluto. Ana deixou que ele falasse. Rafael distribuiu cópias de um relatório preparado por César, com gráficos, acessos suspeitos e transferências ligadas a contas intermediárias. Lívia complementou com relatos sobre supostas ameaças recebidas, descrevendo Ana como uma mulher brilhante, porém emocionalmente desestabilizada por problemas conjugais. A frase foi lançada com delicadeza venenosa, e alguns conselheiros baixaram os olhos. Helena notava tudo. Ana, imóvel, percebeu o desenho completo. Eles não queriam apenas afastá-la. Queriam que todos se sentissem generosos por não destruí-la mais rapidamente. Quando Rafael terminou, apoiou as duas mãos na mesa e olhou para Ana com falsa tristeza. Disse que ainda desejava uma solução discreta, desde que ela reconhecesse a necessidade de entregar seus dispositivos e se afastar de qualquer análise relacionada ao projeto. Ana esperou 2 segundos antes de responder. O silêncio fez mais por ela do que uma negação imediata faria. Então abriu a pasta, retirou apenas uma folha e a colocou diante de Álvaro, que respirou fundo ao reconhecer os horários das transferências. Antes de discutirmos minha conduta, precisamos discutir a origem dos documentos usados contra mim, disse Ana, com voz baixa e clara. Uma acusação só é forte quando resiste à verificação independente. César tentou interromper, afirmando que a verificação já fora feita pela área financeira. Helena ergueu a mão, sem elevar a voz, e informou que qualquer fala daquele momento constaria em ata, inclusive tentativas de impedir defesa técnica. A sala mudou de temperatura. Rafael percebeu que a reunião não seria a execução limpa que imaginara. Lívia inclinou-se em direção a ele e sussurrou algo,
mas Ana continuou de pé, observando todos como se cada rosto também fosse documento. Mateus conectou o computador ao monitor da sala. Samuel apresentou, em linguagem simples, a cadeia de preservação dos registros analisados, explicando que os metadados mostravam acessos feitos por dispositivos não pertencentes a Ana, embora usando credenciais falsamente associadas a ela. Mostrou horários incompatíveis com a presença dela em reuniões gravadas e entradas realizadas quando seu computador pessoal estava desligado. Alguns conselheiros se remexeram. César começou a suar. Rafael manteve o queixo erguido, mas seus dedos apertaram a borda da mesa até clarearem. Ana então pediu que o primeiro vídeo fosse exibido. A imagem do escritório doméstico surgiu na tela, nítida, silenciosa por um instante. Quando o áudio entrou, Rafael apareceu ao lado de Lívia, abrindo gavetas, fotografando documentos e discutindo como Ana precisava parecer culpada antes de conseguir falar. A sala inteira parou. Não houve grito, apenas a violência fria da evidência. Lívia levou a mão ao pescoço, como se o ar tivesse ficado estreito. Rafael não olhava para a tela. Olhava para Ana, finalmente entendendo o que ela sabia. O vídeo prosseguiu, registrando Lívia perguntando se César conseguiria ajustar os relatórios. A voz de Rafael respondeu que sim, que bastava amarrar os horários aos acessos falsos e usar o luto de Ana como argumento de instabilidade caso ela reagisse. A frase atingiu a sala com uma brutalidade moral que nenhum gráfico conseguiria suavizar. Álvaro abaixou a cabeça. Júlia deixou a caneta cair, mas logo a recuperou. Ana não desviou os olhos da tela. Assistia não como esposa ferida, mas como guardiã da verdade que tentaram enterrar. Rafael levantou-se de repente, dizendo que aquela gravação era uma invasão, uma manipulação, uma armação desesperada. Helena respondeu que a câmera estava instalada em espaço de trabalho pertencente a Ana, com finalidade de segurança documental, e que as imagens seriam avaliadas por autoridade competente, não por conveniência de quem aparecia nelas. Samuel acrescentou que não havia sinais de corte, sobreposição ou adulteração nos arquivos apresentados. A palavra adulteração pareceu perseguir César, que abriu a boca 2 vezes sem produzir defesa convincente. Lívia tentou recuperar terreno. Disse que talvez Rafael tivesse falado daquele modo para proteger a empresa, que conversas privadas podiam ser tiradas de contexto e que Ana claramente preparara um espetáculo. Ana virou-se para ela com uma serenidade que a desarmou mais do que qualquer insulto. Perguntou qual contexto justificaria fabricar mensagens ameaçadoras, simular acessos e usar a morte de uma mãe como ferramenta de descrédito. Lívia empalideceu, mas ainda assim respondeu que Ana sempre fora fria demais para compreender paixões humanas. A sala recebeu a frase como confissão de despeito. Ana apresentou então as supostas mensagens atribuídas a ela, comparando vocabulário, horários de envio e origem técnica. Mateus demonstrou que parte delas fora criada em um aparelho vinculado a uma conta usada pela equipe de comunicação de Lívia. Mostrou também que os arquivos haviam sido impressos antes de algumas mensagens supostamente existirem no sistema. O detalhe arrancou um murmúrio dos conselheiros. A mentira, tão confiante quando cercada de títulos e cargos, parecia ridícula quando colocada sob luz adequada. Rafael lançou a Lívia um olhar de acusação, e ela devolveu outro. A fissura entre eles apareceu para todos. Rafael começou a sugerir que certas decisões operacionais haviam sido conduzidas por Lívia e César sem sua autorização direta. Lívia riu, curta e amarga, esquecendo por um segundo a personagem de consultora ferida. César ergueu a cabeça com pânico, percebendo que seria o primeiro descartável. Ana não precisou pressionar. A vaidade dos cúmplices fazia o trabalho. Ela exibiu uma sequência de mensagens eletrônicas em que Rafael aprovava pagamentos, orientava a linguagem pública e ordenava que a narrativa sobre instabilidade de Ana fosse preparada antes da reunião. Álvaro pediu a palavra. Sua voz saiu rouca, mas audível. Declarou que havia recebido relatórios maquiados, que questionara aditivos suspeitos e que Rafael usara o nome de Ana para legitimar aprovações que ela jamais analisara. Entregou cópias de atas e mensagens antigas, confirmando a pressão exercida sobre o conselho. Rafael o chamou de covarde oportunista. Álvaro não negou o medo. Disse apenas que medo não apagava a verdade. Ana olhou para ele sem gratidão exagerada, mas com reconhecimento. Coragem tardia ainda podia impedir danos maiores.
Helena informou que todo o material já havia sido preservado externamente e seria encaminhado às autoridades competentes, junto com depoimentos preliminares de trabalhadores e moradores afetados pelas obras irregulares. A palavra autoridades quebrou a última ilusão de controle de Rafael. Ele tentou encerrar a reunião, alegando que aquilo expunha a empresa a risco reputacional. Ana respondeu que o risco não estava na exposição da fraude, mas na fraude. A frase ficou suspensa sobre a mesa como uma lâmina simples, impossível de rebater sem confessar a própria podridão. César, pressionado pelo silêncio, começou a falar. Primeiro disse que apenas seguia ordens. Depois, percebendo que ninguém o salvaria, admitiu que os relatórios contra Ana haviam sido construídos com base em acessos simulados e documentos plantados. Rafael avançou um passo em sua direção, mas 2 seguranças chamados por Helena já estavam na porta. Não houve violência. Apenas a cena patética de um homem poderoso descobrindo que sua autoridade dependia da obediência dos assustados. Quando o medo mudou de lado, seu império encolheu diante de todo. Lívia tentou sair da sala, alegando mal-estar. Júlia, com voz trêmula, informou que a reunião ainda não fora encerrada e que sua saída ficaria registrada. A jovem assistente, antes quase invisível, tornou-se por um instante símbolo de uma empresa cansada de se curvar. Lívia parou, humilhada, e voltou lentamente ao lugar. Ana percebeu que o poder de Lívia sempre dependera de manipular ambientes onde ninguém a confrontava diretamente. Agora, diante de fatos e testemunhas, sua elegância agressiva parecia apenas desespero bem vestido. Rafael voltou-se enfim para Ana, abandonando a máscara pública. Disse que ela estava destruindo tudo que haviam construído, que uma esposa leal teria protegido a família, que ela preferira entregar o marido aos inimigos por orgulho. Ana sentiu a antiga dor tentar levantar-se, mas a deixou passar. Respondeu que família não era abrigo para crime, que lealdade não significava servir de túmulo para a verdade e que ele destruíra o casamento no momento em que decidiu usar amor como fraqueza. Ninguém na sala respirou alto. O silêncio após essas palavras foi mais definitivo do que qualquer aplauso. Rafael sentou-se lentamente, não por rendição moral, mas por falta de caminho. Helena solicitou formalmente o afastamento imediato dele, de César e de Lívia de qualquer função ou acesso relacionado à empresa e aos documentos investigados. Alguns conselheiros, antes hesitantes, aprovaram a medida com rapidez, talvez motivada por autopreservação. Ana sabia que muitos ali não haviam se tornado justos de repente. Apenas perceberam que a correnteza mudara. Mesmo assim, a decisão era necessária. Ao final da reunião, Mateus desconectou os equipamentos e Samuel recolheu os envelopes técnicos. Júlia entregou uma cópia da ata parcial a Helena com mãos ainda trêmulas. Ana agradeceu com um olhar, sem expor a jovem a elogios perigosos diante de quem ainda poderia retaliar. Rafael permaneceu na sala, cercado por documentos que antes acreditava controlar. Lívia chorava em silêncio, mas suas lágrimas já não comandavam narrativa alguma. César falava ao telefone com um advogado, repetindo que precisava explicar sua versão antes que Rafael o culpasse por tudo. No corredor, Ana finalmente permitiu que o corpo sentisse o peso do que acabara de acontecer. As pernas pareciam firmes apenas por disciplina. Helena perguntou se ela precisava de 1 minuto. Ana disse que precisava de muitos, mas não ali. Ao passar pela parede de vidro, viu funcionários fingindo trabalhar, enquanto tentavam entender por que o andar executivo havia sido invadido por seguranças e advogados. Em poucas horas a história correria pela empresa. Dessa vez, porém, Rafael não escreveria sozinho a primeira versão. Antes de sair, Ana entrou no antigo gabinete de Rafael acompanhada de Helena. Não tocou em nada sem autorização registrada. Apenas olhou a mesa impecável, as canetas caras, a fotografia institucional em que Rafael sorria ao lado dela durante uma inauguração. A imagem parecia pertencer a pessoas mortas. Ana não rasgou a foto, não a levou, não fez gesto dramático. O contrário da vingança era aquela recusa em se rebaixar ao teatro deles. Ela apenas virou o porta-retrato para baixo e deixou o cômodo. Na garagem, a luz fria fazia os carros parecerem máquinas adormecidas. Ana recebeu uma mensagem de Marlene, a mãe de Santa Luzia do Vale, perguntando se havia alguma esperança para a passarela. Ana leu e sentiu a garganta fechar. Respondeu que sim, agora havia uma possibilidade real, mas que o caminho ainda exigiria paciência. Guardou o telefone junto ao peito por um instante.
A vitória daquela manhã não apagava a dor, nem devolvia anos de confiança, mas abria uma passagem para que a justiça deixasse de ser palavra e começasse a se mover. Quando o carro deixou a garagem, Rafael ainda estava no andar de cima, assistindo ao próprio mundo ruir em mensagens urgentes, ligações recusadas e aliados desaparecendo. Lívia, pela primeira vez, compreendia que Charme não comprava absolvição quando as câmeras tinham memória. Ana olhou pela janela e viu a cidade continuar imensa, indiferente e viva. Não sorriu. Ainda havia investigação, processo, divórcio e noites difíceis. Mas a mentira perdera seu trono. E uma mulher que eles haviam subestimado saíra da sala sem precisar gritar para ser ouvida. Nos dias que seguiram a reunião, a Duarte Vias deixou de parecer uma fortaleza e passou a se mover como um organismo ferido. Auditores independentes ocupavam salas antes reservadas a executivos, computadores eram lacrados, senhas eram suspensas e funcionários que sempre falavam alto agora caminhavam pelos corredores com prudência. Ana Clara não voltou como vencedora em desfile. Entrou apenas para entregar documentos, orientar a preservação de provas e responder ao que fosse necessário. Sabia que justiça verdadeira não nascia do espetáculo, mas de uma sequência paciente de atos corretos. Rafael foi afastado ainda naquela semana, embora tentasse transformar a medida em perseguição pessoal. Seus advogados divulgaram notas cautelosas, alegando equívocos administrativos e conflitos conjugais explorados de forma indevida. Lívia procurou jornalistas conhecidos, tentando vender a imagem de uma mulher profissional arrastada para uma vingança doméstica, mas a existência das gravações mudou o apetite da imprensa. Ninguém queria assumir uma versão que poderia ser desmentida por áudio, metadados e documentos oficiais. Pela primeira vez, os dois descobriram que influência era útil apenas enquanto a verdade permanecia sem rosto. Ana prestou depoimento acompanhada de Helena Prado, mantendo a mesma precisão que a sustentara diante do conselho. Descreveu datas, acessos, mensagens, reuniões, a caixa deixada diante de sua porta e a tentativa de usar sua história familiar como prova de instabilidade. Quando o delegado perguntou se ela desejava acrescentar algo pessoal, Ana ficou em silêncio por alguns segundos. Poderia falar da humilhação, das noites sem sono, do amor transformado em arma. Em vez disso, disse apenas que queria proteger outras pessoas de serem usadas como cortina para crimes. A investigação avançou mais rápido do que Rafael esperava e mais devagar do que Ana desejava. Era assim que a realidade funcionava, sem a limpeza moral das histórias simples. César, pressionado pela possibilidade de responder sozinho por toda a fraude, entregou planilhas, mensagens e nomes de intermediários. Não o fez por arrependimento puro, e Ana não se iludiu. Ainda assim, cada documento dele confirmava a rede de pagamentos, contratos fictícios e notas infladas. A mentira, quando dividida entre covardes, deixava de ser muralha e virava corredor de fuga. Lívia tentou negar participação até perceber que sua própria vaidade a condenava. Ela havia guardado conversas, rascunhos de notas internas e comprovantes de pagamentos vinculados à agência que controlava por meio de uma sócia. Imaginara que esses arquivos serviriam como seguro contra Rafael. Agora serviam como mapa para os investigadores. Em um interrogatório tenso, acusou Rafael de ter planejado tudo e afirmou que apenas seguira orientações estratégicas. Rafael, ao saber, declarou que Lívia manipulava narrativas por profissão. O pacto entre eles terminou exatamente como começara, sem lealdade. Ana observou essa queda à distância. Havia quem esperasse dela satisfação, talvez um brilho de vingança nos olhos, mas o que sentia era mais complexo e silencioso. Ver Rafael acuado não devolvia os anos em que ela acreditara nele. Ver Lívia exposta não apagava a vergonha de ter sido estudada como obstáculo. A justiça trazia alívio, sim, mas também revelava a extensão da perda. Ana compreendeu que vencer uma mentira não significava sair intacta. Significava sair viva, lúcida e ainda capaz de escolher o próprio caminho. O processo de divórcio começou sem encontros íntimos nem conversas finais. Rafael tentou pedir uma reunião privada, dizendo que havia coisas que só poderiam ser ditas entre os dois. Ana recusou por meio de Helena, não por medo de ouvi-lo, mas porque certas portas só permanecem fechadas quando alguém decide respeitar a própria cicatriz. Ele enviou uma carta manuscrita, cheia de lembranças escolhidas e desculpas incompletas. Ana leu uma única vez. Depois guardou a carta em uma pasta jurídica.
não no coração. A carta dizia que ele se perdera entre pressões, ambição e pessoas erradas. Ana reconheceu ali o último truque de Rafael, a tentativa de transformar escolha em naufrágio inevitável. Ninguém o havia obrigado a fotografar seus documentos, plantar evidências, explorar seu luto ou desviar dinheiro de obras públicas. Ele não se perdera. Caminhara. A diferença importava. Naquela noite, Ana sentou-se sozinha à mesa da cozinha, preparou chá e deixou que uma tristeza madura a visitasse sem destruí-la. Algumas despedidas não precisavam de testemunhas para serem definitivas. Santa Luzia do Vale tornou-se o ponto mais sensível da investigação pública. Quando as irregularidades vieram à tona, moradores que antes falavam com medo começaram a relatar atrasos, materiais ruins e promessas quebradas. Jonas, o operário ferido, prestou depoimento com a mão ainda rígida, mas com a voz firme. Marlene levou fotografias da estrada que as crianças atravessavam todos os dias. Ana assistiu à parte da audiência sentada no fundo, sem se anunciar. Pela primeira vez em semanas, sua dor pessoal pareceu pequena diante da coragem coletiva. A Duarte Vias foi obrigada a criar um fundo de reparação, supervisionado por autoridades e por uma comissão independente. Obras foram reavaliadas, contratos suspensos, fornecedores substituídos e a passarela de Santa Luzia entrou em execução emergencial. Ana recusou qualquer celebração prematura. Sabia que cimento, aço e indenizações não apagavam o medo vivido por aquelas famílias. Mesmo assim, quando Marlene lhe enviou uma foto dos primeiros pilares erguidos, Ana chorou de modo inesperado. Não era fraqueza. Era o corpo reconhecendo que alguma coisa, enfim, começava a ser reparada. Meses depois, a empresa passou por uma reestruturação profunda. O sobrenome Duarte deixou de ser escudo e virou alerta. Conselheiros foram substituídos. Contratos revisados e antigos aliados de Rafael começaram a explicar em depoimentos por que haviam preferido não ver o óbvio. Álvaro renunciou ao cargo, entregando uma carta breve em que admitia ter confundido prudência com omissão. Ana leu o texto sem rancor. Homens como Álvaro raramente se tornam heróis, mas sua queda servia de aviso. Silêncio também constrói desastre. O Conselho Provisório convidou Ana para liderar uma diretoria independente de integridade e transparência em projetos públicos. A proposta chegou em envelope formal, assinada por pessoas que meses antes talvez tivessem permitido sua destruição. Helena aconselhou prudência. Mateus achou que ela merecia um descanso. Ana ouviu todos, mas a decisão exigia mais do que cansaço. Aceitar significava voltar ao lugar onde fora traída. Recusar significava talvez deixar o espaço para alguém menos comprometido. Durante dias, ela caminhou pela cidade tentando descobrir se coragem era permanecer ou partir. A resposta veio quando visitou a obra da passarela concluída em Santa Luzia. Crianças atravessavam pela primeira vez sem correr entre caminhões, e Marlene segurava a mão do filho como quem segura uma promessa finalmente devolvida. Jonas, ainda em recuperação, apontou para a estrutura e disse que aquilo deveria ter existido desde o início. Ana concordou. No caminho de volta, entendeu que seu trabalho nunca fora apenas encontrar fraudes. Era impedir que números falsos se transformassem em feridas reais. Aceitou o cargo uma semana depois, impondo condições rígidas. Sua primeira exigência foi autonomia plena para auditorias, acesso direto ao conselho e proteção formal a denunciantes. A segunda foi a criação de um canal independente para trabalhadores de obras, moradores afetados e fornecedores honestos. A terceira foi a publicação periódica de relatórios claros, sem linguagem feita para esconder responsabilidades. Alguns executivos acharam exagero. Ana os encarou com a serenidade de quem já conhecia o preço da complacência. Disse que empresas temem transparência apenas quando pretendem sobreviver às custas da escuridão. Ninguém contestou. Mateus tornou-se consultor permanente de segurança digital, e Júlia foi promovida a uma função técnica no novo departamento. A jovem ainda carregava timidez, mas já não abaixava os olhos quando executivos entravam na sala. Ana fazia questão de ouvi-la em reuniões, não como gesto simbólico, mas porque Júlia era precisa, observadora e corajosa em pequenas decisões. Helena continuou ao lado de Ana durante o processo judicial e, aos poucos, tornou-se mais do que advogada. Tornou-se amiga, daquelas que não exigem confissão diária para permanecer. Rafael enfrentou denúncias formais por fraude, falsificação de provas e participação em esquema de desvio.
Sua vida social desmoronou com velocidade cruel, mas Ana não celebrou as manchetes. Viu uma fotografia dele deixando uma audiência, mais magro, sem o brilho estudado dos antigos discursos, e sentiu apenas uma distância imensa. Aquele homem ainda tinha o rosto de alguém que ela amara, mas já não possuía poder sobre sua memória. Ela aprendera que o amor verdadeiro não se mede pela capacidade de suportar humilhação, e sim pela coragem de não confundi-la com destino. Lívia também caiu, embora tentasse reaparecer como vítima de manipulação masculina. Algumas pessoas acreditaram nela por conveniência, outras por falta de paciência para detalhes. Ainda assim, as provas eram persistentes. A carreira que ela construíra controlando narrativas começou a definhar diante de documentos que não se comoviam com lágrimas. Ana não a procurou. Não havia pergunta que Lívia pudesse responder e que ainda importasse. A rivalidade, se é que algum dia existira de verdade, fora apenas uma sombra projetada por Rafael. O conflito real era entre verdade e abuso de poder. O apartamento do casal permaneceu fechado por semanas, até Ana decidir separar o que lhe pertencia. Entrou acompanhada de uma funcionária da imobiliária e de Júlia, que insistiu em ajudar. O lugar parecia menor, como se a ausência de ilusões tivesse reduzido as paredes. Ana recolheu livros, cadernos, alguns quadros e a luminária antiga do escritório. Deixou prêmios, taças, fotografias oficiais e móveis escolhidos para impressionar visitas. Ao encontrar a escultura do primeiro aniversário, segurou-a por um tempo. Depois a colocou sobre a mesa, sem ódio e sem desejo. No escritório, a câmera permanecia no mesmo lugar, discreta sobre a prateleira. Ana olhou para ela com uma gratidão estranha. A lente não havia criado coragem por ela, nem substituído sua inteligência, nem curado sua dor. Apenas guardara o instante em que os culpados esqueceram que a realidade não dependia de plateia para existir. Mateus perguntou, dias depois, se ela manteria aquele equipamento no novo apartamento. Ana respondeu que sim, mas por outro motivo. Não mais por desconfiança, por respeito à memória do que a verdade custara. A mudança para o novo apartamento foi simples. Um lugar menor, com janelas largas, plantas na varanda e uma mesa de trabalho voltada para o nascer do sol. Na primeira noite, Ana não conseguiu dormir cedo. Caminhou pelos cômodos vazios, escutando sons desconhecidos do prédio e sentindo uma liberdade ainda desconfortável. Durante anos ela dividira silêncios com Rafael, sem perceber que alguns eram abismos. Agora, o silêncio era só dela, não precisava decifrá-lo. Podia preenchê-lo devagar, com livros, música baixa, amigos escolhidos e manhãs sem fingimento. O julgamento público do caso levaria tempo, mas algumas consequências já não podiam ser revertidas. O nome de Ana, antes lançado em corredores como suspeita, passou a ser citado em relatórios de governança, palestras e debates sobre proteção a denunciantes. Ela aceitava alguns convites e recusava outros. Não queria ser transformada em símbolo sem humanidade. Quando falava, insistia que sua história não era sobre uma câmera milagrosa, mas sobre preparação, método, apoio técnico, coragem jurídica e a recusa de aceitar que poder fosse sinônimo de verdade. Em uma tarde clara, Ana voltou a Santa Luzia para a inauguração oficial da passarela. Não havia luxo, apenas faixas simples, moradores reunidos e crianças impacientes para atravessar. Marlene abraçou Ana com força, sem cerimônia, e disse que agora o filho poderia ir à escola sem medo da estrada. Ana fechou os olhos por um instante. A frase valia mais do que qualquer indenização moral. Jonas, sorrindo de lado, comentou que a ponte era pequena para os jornais, mas enorme para quem precisava dela todos os dias. Na volta, Ana pediu ao motorista que passasse diante do antigo prédio onde Rafael mantivera o apartamento reservado. As janelas estavam apagadas, anônimas entre tantas outras. Ela não sentiu vontade de entrar, nem de recordar cada frase dita ali. Pensou apenas na mulher que saíra daquele elevador com as mãos trêmulas, carregando a certeza de que seria atacada. Quis dizer a essa mulher que ela sobreviveria. Quis agradecer por ela não ter gritado antes da hora, por ter escolhido estratégia quando a dor pedia incêndio. Alguns meses depois, o divórcio foi concluído. Ana assinou os papéis em uma sala clara, acompanhada de Helena. Rafael não compareceu presencialmente. Seu advogado enviou a assinatura, limpa e impessoal, como se a vida inteira pudesse ser reduzida a páginas numeradas. Ana segurou a caneta por um segundo antes de assinar a última linha. Não sentiu alegria, sentiu término. E o término, naquele caso,
Era uma forma sóbria de paz. Ao sair, Helena perguntou para onde ela queria ir. Ana respondeu que queria caminhar sem destino por 1 hora. Caminhou pela Avenida Paulista ao entardecer, misturada a estudantes, vendedores, executivos, casais e turistas. Ninguém sabia que aquela mulher de blazer claro havia derrubado uma conspiração dentro do próprio casamento. Ninguém sabia que sua vida fora desmontada diante de uma câmera silenciosa e reconstruída com documentos, testemunhas e vontade. Ana gostou do anonimato. A grandeza da justiça, pensou, talvez estivesse justamente em permitir que alguém voltasse a andar pelas ruas sem precisar provar, a cada passo, que merecia existir em paz. Naquela noite, em seu novo apartamento, Ana abriu uma caixa esquecida e encontrou uma fotografia antiga de sua mãe. Sentou-se perto da janela, segurou a imagem e finalmente chorou sem pressa. Chorou pelo casamento perdido, pela confiança ferida, pela mulher que precisou ser forte quando queria apenas ser amparada. Depois enxugou o rosto, acendeu a luminária e escreveu em seu caderno de capa preta uma frase simples: "A verdade não grita para vencer, ela permanece." E quando alguém a protege, encontra seu caminho até a luz. Do lado de fora, São Paulo brilhava como sempre, cheia de perigos, promessas e vidas que ninguém conseguiria controlar por completo. Ana fechou o caderno e olhou para a pequena câmera instalada no canto do escritório novo. Ela não era mais símbolo de medo. Era a lembrança de que nenhuma sombra é absoluta quando existe atenção, coragem e método. Rafael e Lívia haviam acreditado que bastava escrever uma mentira com mãos poderosas para transformá-la em destino. Esqueceram que algumas mulheres, quando subestimadas, aprendem a transformar silêncio em prova e prova em libertação.